Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar de distimia. Comecei dizendo, né, que é uma depressão crônica mais leve. Tudo bem, doutor? Como vai? Vou bem, e você? Eu tô ótima, graças a Deus. Parabéns. Obrigadão. Agora, tem muita gente que fala assim, mas o que é uma depressão leve? Como saber o grau dessa depressão? É difícil, só um médico consegue identificar. Um médico com traquejo, com experiência, consegue identificar. Agora, para o público leigo, para as pessoas, para os familiares, é muito, muito difícil. A gente lembra daquela depressão clássica, quando a pessoa está bem e cai em depressão, né? Agora, a distimia é super comum, em torno de 6% da população, é muito frequente. É uma depressão mais leve, é uma alteração do humor que a pessoa fica mais irritada, mais mal-humorada, é tida como uma pessoa difícil, às vezes rabugenta. Mas sem motivo. Sem motivo, ou quer dizer, tá bem, de repente, cai. Não é que é sem motivo, porque se você for buscar motivo para a sua infelicidade, você vai sempre encontrar. A verdade é que é uma infelicidade crônica. A pessoa tem uma dificuldade em perceber prazer. São pessoas mais negativas, mais pessimistas, e aquilo é crônico. Tanto que para fazer diagnóstico, a pessoa tem que ter pelo menos 2 anos de história. Tudo isso? É uma coisa bem arrastada, crônica, e isso atrapalha, porque a pessoa acha que ela é assim. Eu sou assim mesmo, um pouco infeliz. É meu jeito, né? Eu tenho um vazio dentro de mim que não consigo preencher. A pessoa não é incapacitada, igual na depressão. Ela consegue trabalhar, consegue fazer uma coisa ou outra, mas ela nutre sempre uma insatisfação, um buraco. Mas é aquela pessoa que é desagradável para os outros conviverem com ela ou não? Às vezes ela é desagradável. Por quê? Porque as pessoas que gostam dela querem que ela fique feliz, que ela ia agradar. E fala, nossa, mas você não fica bem com nada, né? E ela também se frustra com isso. Eu queria ficar, não é culpa minha, né? Então, geralmente é uma pessoa que socialmente não vai tão bem. Porque ninguém quer uma pessoa, às vezes, mal-humorada ou reclamona perto de si, né? As pessoas com distimia, elas são tidas assim como pessoas mais chatinhas, mais mal-humoradas, difíceis de agradar. Parece que nutre um pessimismo crônico, né? Para ela é a dificuldade de buscar, às vezes, um sentido para a vida, um buraco, né? É um humor mais depressivo. Já acorda assim, já amanhece assim. Né? Mas o que acontece? É a química cerebral que é alterada? É a química cerebral. É uma doença que até pode piorar ou ser desencadeada por problemas de vida, mas muitos têm de forma biológica. Então o cérebro não funciona bem. As vias da serotonina, que baixam ali a ansiedade, que dão um pouquinho de colorido, elas funcionam mal. Ela tem mais dificuldade. A via da dopamina funciona mal. Então a pessoa não tem aquela recompensa cerebral. Aquele estímulo, né? Aquele estímulo. E a pessoa também, a parte da adrenalina, também funciona mal. Por isso que é muito comum elas serem meio assim, fadigadas, falta energia, às vezes falta entusiasmo, né? Vira aquele profissional, às vezes, mediano, que vai tocando... médio na vida. Tudo médio, é tudo meio sem graça. E a pessoa vai tocando a vida. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente conhece alguém assim. É impossível que não conheça alguém que se encaixe com estas características. Porque não é um momento da vida, um dia na semana que você está meio virado no giraia. Se você analisa por 2 anos, 2 anos é muito tempo. É muito tempo. Assim. E aí, para fazer o diagnóstico, a pessoa tem que se sentir assim, a maior parte do dia, maior quantidade de dias, né, mais dias ruins do que bons, e durante pelo menos 2 anos. Em criança, também existe, e às vezes a gente usa o critério de 1 ano na criança, observa menos. E a criança, às vezes, tem um quadro de muita irritabilidade. A criança fica muito irritada. Não é aquele adolescente irritado que, quando é agradado, responde bem. É aquele que nada agrada. Mas é um negócio que é muito mais do que aquele mau humor eventual que a gente está acostumado. Mas atinge mais o que? Homens ou mulheres? Adivinha? Mulher. Parece que as minhas pautas, né? As mulheres são mais prejudicadas. Não, mas isso é bom, porque muitas mulheres acham que, foi o que você falou, faz parte da personalidade dela. Isso não busca um tratamento. As pessoas sempre falam assim, não, isso é do meu jeito, é pelo meu histórico de vida, é falta de dinheiro, não, são os hormônios. Então, cuidado. Tudo isso piora, mas não é a causa. Mulheres têm mais que homens, principalmente na idade fértil, entre os 12 e os 50 anos. Nas crianças é igual, homem e mulher. Mas depois, na fase reprodutiva, a mulher realmente tem um pouquinho mais de diagnóstico de distimia. E a distimia, que é essa depressão leve e arrastada, ela também causa risco de ter outras doenças, como a depressão mais grave. Se a pessoa não trata, para as outras doenças? Pode ser, porque a pessoa já sai de um nível mais baixo. A chance de alguém com distimia sem tratamento, em 5 anos, ter uma depressão clássica, né? Aquela onde a pessoa tem uma tristeza profunda, às vezes não consegue nem trabalhar, nem sair do quarto, em torno de 70%. Se você não tratar, em 5 anos, 70% pode ter o diagnóstico de depressão. A gente chama de depressão dupla.
A distimia mais a depressão clássica. Mas aí a psicoterapia não pode ser usada sozinha, né? Porque já que falta química cerebral, você tem que repor isso tudo. O tratamento não é fácil, mas ele inclui sim a alteração da química cerebral na grande maioria dos casos. Então o remédio ele é sim importante. Agora a psicoterapia ela vem somar, ela ajuda. Psicoterapia e remédio é uma das coisas melhores, aliada à mudança do estilo de vida. Então, é muita coisa da sua vida. Né? E às vezes aceitar. Só de você falar que aquilo tem nome, já ajuda pra caramba. Verdade. Porque a pessoa acha que ela é assim, que ela é diferente, ela é um peixe fora d'água. Só de você dar um nome, uma explicação, a pessoa já se sente bem, já é terapêutico. Só de falar que aquilo realmente não é causado por outra doença mais grave. E lógico, remédio que tem que ser personalizado, terapia e mudança do estilo de vida, provém sim melhora. Olha, a gente tem uns mitos e verdades para você conseguir entender bem esse assunto que hoje a gente escolheu distimia. Só resumindo, é uma depressão leve, crônica. Mas a leve também é relativo, porque tem gente que se sente durante 2 anos tão mal, que para ela parece que é muito maior esse problema, né? É uma doença que judia, ela tira a felicidade, ela tira a felicidade da sua vivência, das suas memórias, né? E ela abre a porta para a obesidade, para a frustração, para a insônia. Né? Então a pessoa, às vezes, aquilo é a ponta de um iceberg que pode sim complicar. Vamos para o primeiro mito e verdade? Vamos ver qual é. A maioria das pessoas com distimia nunca receberam um diagnóstico. Verdade. Verdade? A grande maioria. E por isso que a gente está aqui hoje, para falar de distimia, para você consultar o seu médico e perguntar para ele. Porque não recebe. Passa como uma pessoa meio rabugenta. Você é chato, você é rabugento, nada te agrada. Intolerante. Parece que isso é um traço da personalidade. Porque é tão crônico, que a pessoa nem se lembra de como era diferente. Então ela fala, não, aconteceu alguma coisa que me chateou e eu fiquei assim. Na verdade não, é uma doença que está instalada. Como que a gente sabe isso? Porque tratando, a pessoa volta, melhora. A pessoa não desce um degrau como na depressão, que ela está aqui, desce um degrau. É como se ela descesse uma pequena rampa. Ela desce um pouquinho. Sem perceber. E aí ela fica funcionando num nível abaixo. O que é pior, porque não busca ajuda, né? Muito pior, porque o caminho de volta passa pelo reconhecimento dos sintomas. Então se você conhece alguém assim, é hora de chegar e falar assim, olha... Eu vi lá no programa Mulheres, acho que você tem distimia. E às vezes não precisa nem ser um ultra especialista, um clínico geral, ginecologista, já pode auxiliar, médico né? psiquiatra. Então, pode ajudar a pessoa. Né? Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos lá. Qual é o próximo? Sintomas físicos são infrequentes quando ocorrem, são sinais de outra doença. Isso muita gente tem dúvida, né? Muita gente às vezes sente alguma coisa física e procura o médico errado. Então, na verdade, isso aqui é um mito, né? Isso aqui é mentira. Na distimia, os sintomas físicos são muito frequentes. Mas quais seriam? Então, alteração gastrointestinal, dor de estômago, empachamento, intestino solto ou preso, aquele intestino irritável, insônia. Então, sonolência excessiva diurna, dificuldade de dormir à noite, pode ser sintoma de distimia. Alteração intelectual, atenção, criatividade, pode ser sintoma de distimia. Dores musculares, pescoço, costas, dores de cabeça, são sintomas físicos muito frequentes na distimia. Você falou de problemas gastrointestinais. Eu voltei a ler um livro do Dr. Hélio Pova, que é maravilhoso, O Segundo Cérebro, que fala isso. Serotonina e outros hormônios também são produzidos no intestino. Também. Se a gente não está com a flora intestinal equilibrada, você pode ter outros sintomas de outras doenças, né? Uma coisa ataca a outra. E fica um círculo vicioso. O círculo vicioso. Né? A sua dieta, agora, o sistema intestinal tem praticamente um sistema nervoso inteiro só para ele. Então é muito comum. O cérebro ele comanda todo o sistema endócrino, todo o sistema de hormônios, todo o sistema imunológico que comanda aqui, ó. Então, às vezes você tem, tô tendo muito resfriado, muita gripe, às vezes o problema está aqui na cabeça. É verdade. Então, na verdade, é tudo integrado. E os sintomas físicos são extremamente frequentes. Então, 3 eixos. Sintomas emocionais, óbvios, né? Então, os sintomas intelectuais e os sintomas físicos. Esse tripé é quem faz diagnóstico de distimia. E tem que buscar ajuda assim, gente. Vamos para o último mito ou verdade? Próximo, qual seria? Quem tem distimia geralmente apresenta doenças associadas como depressão episódica. Que é isso? Depressão episódica, depressão clássica, né? Clássica. Verdade, aquela que vem como episódio. Então, a distimia abre realmente, é muito comum ter distimia e evoluir com obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, insônia com suas repercussões. E pode ter depressão, pode ter ansiedade, pânico. Então, a distimia, mas não é tão grave. É grave, sim. É importante, é problema de saúde
pública, porque é muito frequente, e eu tenho certeza que muita gente se identificou com esse sintoma. Eu acho que muita gente se identificou, mas acho que também, às vezes, você está passando por um período de vida que é terrível mesmo, e que aí você pode se sentir desse jeito, mas você não ficou os 2 anos, na maior parte do tempo, com isso. Então, acho que a gente tem que sempre buscar um médico para conseguir avaliar de fato, porque quando a gente não sabe como agir, talvez para a gente o problema seja muito maior, e aí a solução é ter uma doença, quando na verdade o que você precisa é de uma psicoterapia ou de uma ajuda diferente. Perfeito. Nada né? de fazer autodiagnóstico, nem diagnóstico feito por não profissionais. Então tem que buscar um médico até para ele investigar se não é um problema da tireoide, uma anemia, se não é uma coisa transitória, que às vezes nem precisa de medicamento. Sim. E se você for sim portador, o diagnóstico tem que ser feito sim por alguém habilitado. Então, a nossa dica de hoje é para levantar uma bola e você buscar a ajuda personalizada com o seu médico. E não vem com aquelas histórias porque tem chá de erva, não sei das quantas, que ajuda, que já foi comprovado cientificamente que algumas dessas ervas que a gente acha que são tão singelas e sem trazer grandes consequências negativas à nossa saúde, prejudicam e muito, né, a saúde. É fundamental que o tratamento seja centralizado por um profissional da área médica. Então, se você tiver alguma coisa alternativa, você vai levar o seu médico para entender qual é a evidência e qual é o risco, o ônus. Porque tem coisa que o pessoal fala, é natural, mas traz sim risco à saúde. Erva de São João? Por exemplo. Uma delas, hein? E tem muito fitoterápico, tem muito tratamento alternativo, hemoterapia. Tem alguns que causam, não só não tem evidência de sucesso, como pode causar prejuízo. Né? Então, ter um profissional a quem você possa se reportar, né? Você vai ter um cúmplice habilitado né, do seu lado. Né? Vai falar com quem entende, é muito melhor, né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Leandro Teles. Pode acessar o site dele, lá tem umas matérias muito legais. Assim, como ele fala desse jeito fácil, no escrito é a mesma coisa, para a gente entender mesmo. www.leandroteles.com.br, no Facebook, facebook.com/neurologista Leandro Teles. Pode sugerir temas lá, né? Pode sugerir, mandar perguntas de ordem não pessoal, críticas, né, para a gente poder sempre amadurecer. Então, Neurologista Leandro Teles no Facebook, lá é um excelente canal. O site você passou. No Insta, para quem gosta de ver fotinho lá, Neuro Leandro Teles. E aí você vai ter umas fotos bem legais. Um beijo, obrigada. Boa semana para você, viu? Obrigadão. Viu só como a gente acha que sabe? Tudo a gente generaliza que é depressão, né? A história é bem outra.